Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo, ao nosso trabalho. Antes de a gente fazer a nossa prece, gostaria de fazer os convites. No dia 22 de maio, a gente vai ter a live com a dona Leda Marques Biguetti, continuando o tema Um Processo, Culpa, Remorso, Arrependimento. Ela vai tratar do tema reparação. E no próximo domingo, dia 26/5, o tema do Evangelho segundo o Espiritismo vai ser Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, com a Elisete de Faria. Então, vamos começar nosso trabalho, fazendo a nossa prece, agradecendo aos companheiros, trabalhadores do Cristo, vinculados à doutrina espírita, especialmente ao trabalho coletivo que trouxe até nós o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos mais uma vez estudando. Trabalho de toda a equipe de encarnados e desencarnados responsáveis por esse projeto, os trabalhadores do Centro Espírita Batuíra, que nos recebe, que nos acolhe, a cada um de nós nesse momento. Que eles possam nos assessorar, nos amparar no estudo e no entendimento dessa proposta de renovação íntima que é o Evangelho de Jesus. Que nós possamos ser sustentados, que o nosso pensamento possa ser aclarado e a nossa vontade fortalecida nessa proposta de renovação, para que nós possamos colocar em prática, Senhor Jesus, os teus ensinamentos, que são sempre de libertação. Sê conosco, Senhor, que assim seja. Então, o nosso tema nessa manhã é o capítulo 12 do Evangelho, Amai os vossos inimigos. Então, nos itens 1 a 4, o tema é restituir o bem pelo mal. Nos itens 5 e 6, os inimigos desencarnados. Nos itens 7 e 8, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe ainda a outra. E as instruções dos espíritos. No item 9, a vingança. No item 10, o ódio. E nos itens 11 e 16, o duelo. A nossa proposta nessa manhã vai ser fazer uma reflexão geral a respeito desse capítulo, mas principalmente nesses primeiros itens, nos itens 1 a 4, que são restituir o bem pelo mal. Então, a gente vai refletir que quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, há muitas passagens, há muitos ensinamentos que, num primeiro momento, podem nos causar estranheza ou mesmo perplexidade, porque esses ensinamentos, eles vão contra o padrão de ação e de pensamento que é mais comum ainda hoje para a maioria de nós, habitantes do planeta. Quando a gente se depara com essas passagens e a gente percebe que a nossa reação íntima, ela é essa reação de não entender, de pensar, meu Deus, como é possível isso? É um recurso interessante que a gente trate elas como convites, que são feitos por Jesus à humanidade e individualmente a cada um de nós, para que a gente possa mudar os nossos paradigmas. Quando a gente fala de paradigma, de uma forma simplificada, a gente está falando de um modelo de pensamento e de ação, um padrão que a gente segue nas mais diferentes situações. Então, é quase como se existisse uma referência sobre a qual a gente não tem muita consciência, a gente não para pensar muito sobre ela, e essa referência a gente coloca em prática nas mais diferentes situações. Então, quando a gente se depara com uma situação que se enquadra dentro daquela referência, a gente age dentro daquele padrão, meio que no automático, sem pensar. E aí, o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar desse ensinamento de Jesus do amar os nossos inimigos, é um desses muitos convites que estão presentes dentro do Evangelho
para a nossa mudança de paradigma, para essa mudança de padrão. Então, é interessante a gente sempre voltar a se pensar como espírito imortal, que vivenciamos inúmeras experiências, e dentro dessas experiências, a ação de amar os inimigos pode ainda ser muito nova para nós. A gente tem dificuldade de compreender e tem muito mais dificuldade de aplicar esse ensinamento, porque ele é novo, ele é diferente dessa repetição que a gente tem feito de estrutura de pensamento, de prática, de emoção, digamos assim, que nos orienta e que nos guia, e de ação. E esse padrão de pensamento e de sentimento e de ação, ele ainda é muito presente no planeta. Ele ainda é muito defendido, ele ainda é muito divulgado. Então, essa ideia de que eu amo o meu próximo e odeio o meu inimigo, e que é isso que é o correto, digamos assim, ainda é muito forte. Então, a gente está numa proposta íntima de ir contra essa corrente, esse padrão de pensamento que ainda é tão comum, e, ao mesmo tempo, de uma renovação íntima em relação ao padrão que muitas vezes a gente tem seguido e praticado. Então, essa estranheza, ela é até certo ponto, digamos assim, esperada, o que não significa que a gente deve parar por aí e falar, então, ok. Então, quando a gente busca no dicionário o que significa inimigo, o que significa inimizade, é interessante a gente perceber que a gente tem dois caminhos, assim, duas vertentes de definição. Uma primeira vai falar de inimizade como falta de amizade. Então, por esse pensamento, um inimigo seria alguém que não é meu amigo. Percebam que quando a gente fala disso, a gente está falando de algo que não tem um juízo de valor em relação a essa pessoa. Ela simplesmente não é minha amiga. Eu não tenho por ela um sentimento de afeição, de afinidade, de amizade. Mas a segunda vertente, segunda corrente de pensamento, vai trazer palavras como ódio, indisposição, animosidade, desarmonia, hostilidade, que trazem, então, um juízo de valor em relação a essa pessoa e um conjunto de emoções ruins, digamos assim, em relação a ela. Então, é interessante a gente perceber que no nosso grau evolutivo, é óbvio, é esperado que a gente não vai ser amigo de todos os espíritos encarnados e desencarnados com quem a gente cruzar. A gente está num exercício árduo ainda de aprender o que significa verdadeiramente amar aqueles com quem a gente já construiu algum grau de afeição, aqueles que são mais próximos. Quanto mais a gente pensar da nossa parte num amor pela humanidade, como são aqueles espíritos que são tão evoluídos quanto Jesus. Então, é óbvio que nesse primeiro sentido, a gente vai ter inimigos, a gente vai ter pessoas que não são nossas amigas. Só que Jesus nos ensina que é possível tratar esses que não são nossos amigos sem que da nossa parte haja esse segundo conjunto de sentimentos, de ódio, de hostilidade, de aversão, sem que a gente alimente por eles esse conjunto de sentimentos. Então, como a gente está falando de um convite à mudança de hábitos, é lógico que ele vai significar que o nosso padrão de pensamento, de sentimento, ele ainda é o de responder o mal com o mal. E quando a gente fala dessa resposta ao mal com o mal, isso vai adquirir diferentes contornos, digamos assim. Então, isso pode significar que a gente planeja, que a gente se empenha para se vingar daquele que a gente acha que nos fez mal. Então, que a gente vai por esse caminho de idealizar, de concretizar, de se dedicar a uma vingança. Pode significar que a gente não chega a planejar, a executar uma vingança, mas que a gente se alegra quando a gente vê que algo ruim aconteceu para essa pessoa. E essa alegria pode ser uma alegria explícita, pode ser uma alegria velada, então que a gente sente, mas não manifesta. Pode significar que a gente alimenta nas nossas conversas com as pessoas que são mais próximas
o relato dessa situação de mal que nos aconteceu, e que nesse relato pode ter ali uma maledicência em relação a essa pessoa, ou que eu posso ressaltar o quanto eu fui injustiçada, o quanto eu fui ofendida, o quanto essa pessoa me agrediu, me perturbou, que eu posso não falar, mas que eu vou reviver aquela situação várias e várias vezes no meu pensamento e que vou acrescentando camadas e camadas de perturbação através das minhas criações mentais. E tudo isso que a gente pode fazer, e que geralmente é o que a gente faz, pode ser vivenciado por muito tempo, por séculos. E a gente pode, então, se manter preso, e isso é interessante, é importante que a gente tenha clareza, não a situação que aconteceu, mas a nossa versão da situação que aconteceu. E aí, quando a gente fala dessa versão, então, que tem a ver com a forma como a gente olha para aquilo que tem acontecido, a gente vai ter nessa versão bons e maus, inocentes e culpados, certos e errados, vítimas e algozes. Eu crio na minha visão a respeito dessa situação, eu reforço através dessa visão uma separação e uma oposição. Eu olho para essa situação e vejo nela dores profundas. Só que eu só vejo essas dores de um dos lados, que é o nosso lado. Eu vejo muitas diferenças, só que eu não consigo perceber nada em comum. E mesmo que seja muito desafiador, quando a gente está nessa situação dolorosa, a gente reconhecer e admitir, esse nosso olhar sobre a situação, ele é um olhar limitado. Ele é um olhar que ele é parcial, porque ele só vai ver um lado da história. E ele é um olhar descaridoso, com todas as outras experiências, com todos os outros sentimentos, com todas as outras histórias que estão presentes nessa situação, em relação a essas outras pessoas que eu coloquei ou que eu reforcei a partir do meu olhar como sendo opostas a mim. E por isso, esse é um olhar que causa sofrimento a mim, porque ele é um olhar que vai contra a minha natureza enquanto espírito imortal, enquanto filho de Deus. Porque essa nossa natureza é uma natureza divina e vai contra as leis de Deus, que são leis de amor. E, portanto, a gente sabe que sempre que a gente vai contra as leis de Deus, isso vai acarretar para nós sofrimento, dores, uma situação desafiadora. Então, repara que quando eu pratico o mal contra alguém, não necessariamente a minha ação vai causar sofrimento a essa pessoa, porque isso vai depender da resposta dele à minha ação. Mas sempre que eu pratico mal contra alguém, isso acarreta sofrimento para mim, porque eu vou ser vibratoriamente encharcado pelos meus sentimentos, pelas minhas criações mentais, pelas minhas emanações vibratórias. Então, se eu estiver encarnado, o meu corpo físico vai reagir a isso. Eu posso sentir dores, eu posso ter dor de cabeça, eu posso ficar enjoado, meu coração vai acelerar, eu posso ter tremedeira. E quando desencarnado, assim como quando estou encarnado, o meu corpo perispiritual, ele vai registrar e ele vai responder a essas criações. Então, a resposta descaridosa ao mal que eu sofri não atinja esse outro que me feriu necessariamente, mas sempre vai me atingir, porque também vai ser uma ação no mal. Então, quando a gente pensa por esse primeiro raciocínio, repara que, geralmente, quando a gente pensa no amar aos nossos inimigos, a gente costuma partir de um ponto de que o perdão ou o amor ao inimigo, o não responder o mal com o mal, seria uma ação boa para a pessoa que me praticou o mal. E muitas vezes isso vai esbarrar, a gente esbarra nesse primeiro ponto por conta do nosso orgulho, porque é como se a gente pensasse assim: como é que eu posso
fazer bem para alguém que me fez o mal. Não faz sentido. Só que percebam que, num primeiro sentido, que é importante que a gente tenha clareza, o amor ao inimigo, nesse sentido de não responder o mal com o mal, não é uma ação que eu estou fazendo em nome desse outro. É uma ação que eu estou fazendo por mim. Se praticar o mal me faz mal, independente da circunstância, o esforço para não devolver esse mal para o outro é um exercício de auto-amor. Então, quando eu tenho esse pensamento de orgulho, de egoísmo, que vai pensar no perdão como uma forma de humilhação, repara que o resultado, para mim, desse orgulho, desse egoísmo, não é um resultado que me faz bem. Eu não estou liberto daquela situação, eu estou aprisionado. Eu não estou fazendo mal, fazendo justiça em relação a esse outro. Eu estou fazendo mal para mim. Eu estou acarretando um desequilíbrio físico, se eu tiver encarnado, um desequilíbrio emocional, encarnado ou desencarnado, um desequilíbrio vibratório, encarnado ou desencarnado, para mim. Então, eu não estou prisioneiro a esse outro só. Eu estou prisioneiro, eu estou me mantendo preso. Eu fico realimentando essa situação de sofrimento em mim. Então, quando a gente pensa por aí, é importante a gente ter claro isso também, que essa interpretação literal, então eu saio de um extremo e vou para o outro, e interpreto literalmente o ensino de dar a outra face, como se isso significasse, então, olha, não fazer mal para esse outro significa que eu não devo me defender. Eu não devo me proteger contra o mal que possa ser feito. Eu devo voluntariamente me colocar numa situação de perigo, me colocar numa situação danosa, numa situação que seria ruim para mim. Percebam que esse outro extremo também é incoerente. Se a proposta de amar os inimigos é uma proposta de auto-amor e de autocuidado, não faria sentido que Jesus estivesse nos ensinando algo que fosse abra mão totalmente do seu autocuidado, abra mão totalmente desse exercício de auto-amor e se coloque à mercê de uma outra pessoa. É um exercício de autorresponsabilização. Então, a gente precisa, e como eu disse, isso é novo para a gente, encontrar esse caminho entre, num extremo, responder ao mal de forma violenta e, no outro extremo, não assumir nenhuma posição diante dele. A gente precisa fazer o exercício de novo, porque a gente já fez isso algumas vezes ou muitas vezes na nossa história espiritual, de buscar compreender o que significa, então, verdadeiramente amar os inimigos. O que significa essa proposta que Jesus faz para nós? Então, lá no item 3 desse capítulo 12, a gente vai encontrar a seguinte definição: amar seus inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É lhes perdoar sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É lhes desejar o bem em lugar de lhes desejar o mal. É se regozijar, se alegrar, em lugar de se afligir pelo bem que nos alcança. É lhes estender mão segura em caso de necessidade. É se abster em palavras e em ações de tudo que os possa prejudicar. Enfim, é lhes restituir em tudo o bem pelo mal, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Então, quando a gente pensa essas ações na prática, é óbvio que isso vai variar de situação para situação. Muitas vezes, a gente não vai ter condições, nem pela nossa parte, digamos assim, e nem pela parte dessa outra pessoa,
de realizar esse exercício de perdão, de realizar esse exercício de devolver o mal com o bem, numa situação de presença de encontro. Muitas vezes essa relação, esse encontro, é algo que é muito difícil de acontecer. Seja porque essa outra parte não permite, seja porque a gente não tem condições íntimas de fazer isso ainda. Mas isso não significa que a gente está impossibilitado de fazer esse exercício. Então, se eu não consigo fazer isso pessoalmente, mas se eu coloco essas pessoas nas minhas orações, se eu não consigo ainda nesse primeiro momento vibrar verdadeiramente pelo bem delas, vibrar afeto, mesmo que à distância, eu posso fazer preces intercessórias e eu posso pedir a Deus, eu posso pedir a Jesus que essas pessoas sejam amparadas, porque a gente está num exercício, se naquele primeiro momento a gente estava numa versão que vai opor, que vai reforçar essa inimizade, e eu vou enxergar as minhas dores, nesse exercício eu estou rompendo essa barreira da minha parte. Eu estou desconstruindo essa barreira da minha parte, que não significa criar uma expectativa de que eu vou nutrir por essa pessoa um afeto, uma amizade, isso é real, mas a partir do momento em que eu vou me esforçando para desconstruir essa barreira, eu passo a olhar, fazer o esforço para olhar as dores desse outro. Eu faço um esforço de compaixão, de perceber aquilo que a gente tem em comum e de perceber que assim como eu trago dores, essa pessoa ou essas pessoas também trazem. Eu faço o exercício de compreendê-lo e de tentar me colocar no lugar dele dentro daquela situação. E faço o exercício de pensar o que eu gostaria que fosse feito por mim. Se eu estivesse no lugar dele, o que eu gostaria de receber? Quais seriam as minhas necessidades se eu estivesse nesse lugar? O que eu posso fazer para contribuir sem que a minha contribuição seja uma agressão em relação a esse outro? Sem que seja uma atitude que coloque ele ou ela ou eles numa posição de humilhação. Como eu posso ter uma atitude respeitosa? Às vezes é uma atitude de se calar, às vezes é uma prece, às vezes é um gesto de respeito e de afeto que é o que é me possível fazer naquela situação e naquele momento, sem que seja falso. Mas percebam que é uma ação consciente. Primeiro, eu vou olhar para aquela situação com esse novo olhar, nesse esforço de desfazer essa barreira. E a partir desse olhar de interesse, eu vou me questionar: o que é possível fazer na prática? O que me é possível e o que é possível dentro do respeito a essa outra pessoa, a essa situação? Quais são os pequenos caminhos que é possível trilhar? A pressa é sempre um deles, sempre, independente de qual seja essa circunstância. Se essa pessoa está encarnada, se ela está desencarnada, independente do que aconteceu, se eu tenho acesso a ela, se eu não tenho, a pressa é sempre um caminho. E muitas vezes vão existir outros caminhos que eu posso descobrir a partir dessa mudança. E é muito importante a gente entender que para que a gente possa se alimentar nesse processo, se sustentar nesse exercício diário, a doutrina espírita ela nos oferece muitas ferramentas, porque ela nos possibilita, digamos assim, essas lentes para a gente ter esse novo olhar nessa proposta de renovação íntima. Então, a gente vai retomar algumas dessas informações, alguns desses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, que são úteis nesse sentido, mas a gente poderia pensar muitos outros. Então, é interessante a gente pensar que uma parte importante da dificuldade que a gente tem de lidar com as situações vem justamente da forma como a gente olha para elas. Então, se a gente vivencia uma situação e no íntimo eu penso que aquilo não devia estar acontecendo,
principalmente comigo, é impensável que por que que isso está acontecendo comigo, isso não devia estar acontecendo. Ou então, se eu estou tão preso naquela situação, que eu sinto como se aquilo fosse durar para sempre, como é que eu não vou me desequilibrar diante disso? Então, quando a gente fala da experiência de algum mal que nos é feito, quando a gente olha para isso do ponto de vista da doutrina espírita, eu vou me lembrar que, seja eu encarnado ou desencarnado, eu estou ligado ao planeta Terra. E que nesse planeta nós somos espíritos imperfeitos. E que nós vamos conviver predominantemente com outros espíritos que não são muito diferentes de nós. A gente pratica o mal nas nossas ações? Sem dúvida. A gente ainda não está na condição de alguém que é movido principalmente pelo bem. As nossas ações, elas ali ainda estão muito permeadas por esses sentimentos, por essas emoções, por esses pensamentos que são de desequilíbrio. Portanto, deveria nos surpreender quando a gente é, entre muitas aspas, vítimas de algum mal? Se a gente compartilha essa realidade íntima, não é o esperado que a gente vá se deparar com essas situações desafiadoras? É, deveria se causar espanto? Quando a gente se espanta, o que que isso diz sobre o olhar que a gente tem para a gente? O que eu estou pensando a meu respeito quando isso me causa esse espanto? O que que eu estou pensando em relação a esse outro? Se a gente se visse como realmente nós somos, espíritos imortais, milenares, num processo amoroso de crescimento e de aprendizado, sendo sustentados, sendo mantidos, como tudo que existe no universo, por um Pai que é amoroso, que é justo, que é misericordioso, se isso fosse claro para nós, se fosse a nossa referência, a nossa realidade íntima, que dimensão teria essa experiência desafiadora que a gente está vivenciando? Se eu me lembro que eu sou um espírito milenar, o que é isso? O que é a duração dessa experiência diante desse tempo? Ela fica muito mais relativa, ela se apequena. O que é o efeito do desequilíbrio alheio sobre mim se eu estou ligado ao amor de Deus que é constante? Qual é a capacidade que isso tem de me desestruturar e de me desequilibrar quando a minha ligação com Deus está sendo constantemente construída, alimentada, reforçada, quando a minha referência é o bem, que é constante e que se manifesta das mais diferentes formas na criação divina, quando existem inúmeras fontes de bem constantemente, independente da situação em que eu me encontre, esteja eu encarnado, desencarnado, qual é o efeito desse desequilíbrio do outro perante mim? E aí é importante a gente dizer que quando a gente vai se dando conta de como a nossa referência é ainda muito materialista, como a gente se percebe como corpos e não como espíritos, o quanto a gente ainda é movido pelo orgulho e pelo egoísmo, o quanto para nós é recente essa proposta para romper com esse padrão, isso não deve levar a gente para um lugar de desânimo, de desistência. A gente está aprendendo. E em todo o processo de aprendizado, para a gente construir novos valores, novas formas de ser e de pensar, a gente precisa repetir experiências que sejam diversas, mas que tenham um princípio em comum. Então, para a gente entender isso melhor, como é que a gente aprende a manusear uma faca para cortar alimentos, mas sem que a gente se corte? A gente precisou ter o exemplo, o ensino, a supervisão de alguém, mas a gente só adquiriu essa habilidade cortando, na prática, alimentos diferentes, em formatos diferentes, com diferentes tipos de facas, em diferentes superfícies e para diferentes preparos, digamos assim. E hoje, mesmo que de vez em quando a gente ainda se corte, na grande maioria das vezes, a gente consegue manusear uma faca de uma forma quase que automática. A gente não precisa ficar mais
naquele mesmo esforço, aquela coisa meio desajeitada. Mas percebam que mesmo nesse exemplo mais simples, sem a prática, sem a oportunidade de eu cortar alguns alimentos e de repetir, 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 eu nunca ia ter adquirido essa habilidade. Então, se a gente pensar da mesma forma, sem a oportunidade de amar os nossos inimigos, eu não aprenderia esse novo paradigma, esse novo olhar. E quem é que me oferece essa oportunidade? São esses companheiros que estão praticando essas ações, que me chegam e, de alguma forma, me convidam a fazer uma série de exercícios. Sem eles, sem a convivência com esses companheiros que momentaneamente estão nessa posição de não serem nossos amigos e que momentaneamente podem trazer em relação a nós esse segundo conjunto de sentimentos, de animosidade, de incômodo, de aversão, de ódio, enfim, sem a presença dessas pessoas nos dois planos da vida, na nossa vida, essa oportunidade de aprendizado não existiria. E a gente continuaria amando aqueles que nos são próximos, sendo indiferentes aos demais, cumprindo as nossas obrigações com esses que são mais próximos e achando que eu estou fazendo uma grande coisa, achando que é o suficiente, eu não estou fazendo mal para ninguém, estou aqui cumprindo minhas obrigações com aqueles que estão próximos de mim, então, ok, sou uma boa pessoa. Só que repara como que essa experiência ela seria limitada. Olha o ponto que a gente ficaria estacionado por falta de oportunidades de colocar em prática essas lições. Então, vejam só o que é a sabedoria divina na forma como a gente cresce. E a gente cresce através das relações. Mesmo que essa pessoa não tenha de forma alguma essa intenção, essa pessoa que de alguma forma pratica o mal em relação a mim é também uma enviada divina. É também a manifestação do amor de Deus por mim. E junto com essa ação no mal, vejam, eu não estou anulando o fato de que existe da parte dela uma animosidade, eu não estou anulando o fato de que existe ali, mais ou menos conscientemente, uma prática no mal. Eu estou dizendo que isso não é uma única coisa. Junto com isso, sempre existe de presente uma oportunidade abençoada para mim, para que eu possa alargar as minhas fronteiras de respeito, de tolerância, de paciência, de perdão, que sem isso seriam muito restritas apenas aquele seleto grupo de espíritos por quem eu nutrisse um afeto mais profundo e mais genuíno. Esse outro que nos chega no plano físico ou no plano espiritual é também manifestação do amor de Deus. É também convite divino para o meu crescimento, para a expansão das minhas potencialidades, das minhas virtudes. E quando a gente alarga essa esfera de afeto, a gente está sendo mais livre, a gente está sendo mais feliz, porque a felicidade nessa visão, a construção do reino de Deus no nosso íntimo, ela não diz respeito àquilo que me chega, ela diz respeito àquilo que eu construo, ela diz respeito àquilo que eu emano, ela diz respeito a esse exercício de sair dessa visão horizontal e limitada e enxergar o outro na sua realidade de filho de Deus, de alguém como eu,
que traz dores profundas, que muitas vezes está perdido, que muitas vezes está preso a situações dolorosas, que muitas vezes está magoado, está ofendido, está agredido, que assim como eu, merece e precisa de socorro, de afeto, de compreensão, de perdão, de tolerância, de alguém que é necessitado, assim como eu sou. E quando a gente sai desse olhar limitado e expande esse olhar e se compromete intimamente com essa prática, lembra lá da faca, de novo, e de novo, e de novo, com diferentes companheiros, em diferentes circunstâncias, nas mais diversas situações que me causam, num primeiro momento, uma gama diferente de sentimentos, mas que vão ter em comum nesse primeiro momento esse orgulho ferido, esse achar que eu sou mais importante, ou esse achar que eu sou superior. Quando a gente se compromete com esse exercício e vai construindo isso, ele deixa de ser um inimigo nesse sentido do ódio, da desarmonia, da desavença, e eu passo a olhar ele como um semelhante, alguém com quem eu tenho muito mais coisas em comum do que diferenças, e eu faço esse movimento íntimo em direção a ele, não mais a partir de um ódio, mas de um esforço, num primeiro momento, por compreendê-lo. Num segundo momento, a partir desse olhar que a doutrina espírita nos esclarece, nos traz, a partir de um sentimento de gratidão. Então, é irreal achar que a gente vai conseguir nutrir em todas as circunstâncias, por todas essas pessoas, por todas essas situações, um sentimento de afeto. É irreal esperar isso de nós, mas eu posso ir trabalhando para construir em mim esse sentimento de gratidão. Que bom que essas pessoas existem. Que bom que a gente tem oportunidade de conviver. Que bom que eles fazem parte da nossa jornada. Porque muitas vezes o amigo, ele é alguém que pode, inclusive, contribuir para que eu permaneça doente. E esse inimigo, esse que não está meu amigo, é o convite para que a gente possa ter um olhar mais honesto para nós e exercitar virtudes que de outras formas talvez a gente não teria essa oportunidade. Então, que a gente possa fazer o exercício na nossa prece final, de independente de quem sejam, de quem estejam as pessoas nessa condição em relação a nós, em relação ao movimento espírita, em relação às nossas esferas de trabalho, que a gente possa ser grato e que a gente possa pedir por eles, rogando a Deus, no seu amor infinito e na sua misericórdia infinita, em relação a todos nós, sem nenhum tipo de julgamento, porque nos conhece, porque sabe da nossa destinação, que é a felicidade e a perfeição, porque sabe da nossa origem, que é divina. Que Deus, que é Pai de todos nós, lance sobre cada coração o seu amor e a sua misericórdia. Que Jesus, que nos ama a todos enquanto humanidade, possa acolher pela luz que emana constantemente do seu coração, envolvendo todo o planeta. Que todos aqueles, Senhor, que se encontram em dores profundas, que se sentem, que se acreditam sozinhos, que externalizam seus desequilíbrios das mais diferentes formas. Que seus corações, Senhor, possam ser envolvidos
pelo toque bondoso, manso e justo de Jesus, que é nosso mestre e que nos conhece. Que no nosso esforço, Senhor, possamos humildemente oferecer o que nós temos de melhor para a equipe espiritual dos trabalhadores do Centro Espírita Batuíra, para que as nossas vibrações possam ser utilizadas no trabalho de socorro e de atendimento de quem assim necessitar. Nos sustenta, Mestre, no exercício de aprendermos a amar o nosso irmão nas mais diferentes situações. Muito obrigada, Senhor, por aqueles que momentaneamente se colocam como nossos opositores. Que através do nosso esforço e do nosso trabalho no bem, nós possamos contribuir para o seu bem-estar e para a sua libertação. Que nós possamos, Senhor, fazer o esforço de perdoá-los. E que esse esforço possa também contribuir no esforço de cada um deles em nos perdoar. Os desequilíbrios, a incompreensão, a falta de caridade de ontem e de hoje. Que o nosso desejo sincero de reconciliação e o nosso esforço para conseguir realizar possa também contribuir para o refazimento dos laços e para a construção de novos laços. Se conosco, Senhor, com todos nós, que assim seja.